Olá! No vídeo de hoje, no nosso Evangelho no Lar Sementes, vamos refletir sobre a lição do Evangelho do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item Reconciliar-se com seus adversários. Nesse momento, vamos fazer a prece inicial. Meus irmãos, essa prece inicial, lá no final do Evangelho, você encontra para fazer junto conosco. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também aos espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça, que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isso está em Mateus 5, 25 e 26. Então, o que o Evangelho nos esclarece é que você dê o primeiro passo, às vezes atravessando a rua, tocando a campainha da casa daquele irmão, você vai reconciliar o mais rápido que você puder. Por qualquer inimizade que você tenha realizado com aquela pessoa, às vezes aconteceu no momento, né, em que você estava alterado, no momento em que você estava, às vezes, com a cabeça quente, tudo isso pode acontecer, mas busque esta reconciliação. Há na prática do perdão, assim como na dor, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, também um efeito material. É claro que as brigas, as desarmonias, os desentendimentos pode ter acontecido por algo material que não foi possível resolver naquele momento. Vou citar um exemplo aqui dos inventários, né? A maioria dos inventários termina em briga, termina em desarmonia, né? Descontentamento. Às vezes aquele irmão que é mais do que o outro, acha que merece mais do que o outro. E isso vai postergando. Tem pessoas que retornam ao mundo espiritual, né? E não se beneficia, não goza daquele valor que ele brigou tanto, né? Isso acontece muito. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Por isso, o provérbio que diz, morta a cobra, cessa o veneno, é falso, quando aplicado ao homem. Por que ele deu esse exemplo aqui? Porque o espírito, né, esse homem mau, quando ele deixa a terra, no mundo dos espíritos, ele pode continuar fazendo as mesmas coisas que ele fez aqui na terra quando encarnado. Às vezes de uma forma pior. Ele se transforma no obsessor, numa pessoa perturbadora, causando uma doença grave, causando um grave acidente, uma grave imperfeição ali no meio da família, né? Às vezes uma vergonha no meio das pessoas, tudo isso pode acontecer, tá? O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre, para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão. Então, aquele espírito desencarna, né? E do outro lado, ele em aflição, já não tem mais o corpo físico, ele começa, né, a buscar esse mesmo itinerário de imperfeição que ele tinha aqui na Terra. Ele só aceita melhorar se ele quiser. Ele tem o livre-arbítrio tanto aqui como lá. Mas em alguns momentos, a própria espiritualidade superior, quando vê que essa pessoa, que esse irmão, né, está perturbando demais, guia esse familiar aqui na Terra para ir a uma casa espírita, para poder buscar um tratamento de desobsessão, para capturar essa entidade que está perturbando demais a família, para ser esclarecido,
para ir amenizando essa dor. Quantos livros temos lido com casos parecidos como esse aqui do Evangelho? O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Às vezes, né, você nasce ali numa família, né, e no meio do caminho você encontra esse amigo. E vocês não toleram, tem aí uma desavença muito severa, né? E essa desavença faz com que um deles desencarna, né? Ou seja, um assassinato, algo dessa natureza. E aí não foi possível nessa vida cessar, né? Ou reparar esse erro grave. E aí, numa outra existência, vocês poderão vir como irmão. Quantos irmãos têm tirado a vida do outro? Quantos irmãos têm se engalfinhado dentro de casa? Tem irmão que, muitas vezes, no horário do almoço, ele não entra na casa para almoçar, porque aquele irmão está lá e ele não pode ficar próximo dele, porque está jurado de morte, está jurado de uma briga, né? Entendeu? Então, quantas famílias não passam por essa experiência? E o Evangelho, meus irmãos, ele esclarece tudo, basta que você leia com atenção. Continuando, ele diz o seguinte: deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem, e Deus ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Então aproveite esse momento, vá a uma casa espírita, busque, né, renovar sua fé, né, reparar esses erros, buscar essa comunhão com Deus, aliviar o seu coração, né? Conversa com a sua família, olha, vamos buscar orar para perdoar essa criatura que muitas vezes, naquele estado alterado, naquele momento que muitas vezes a gente estava ali naquela festa, todo mundo, né, aproveitou e estourou o nosso limite ali na bebida, né? Estávamos alterados. Vamos ter humildade nesse momento para conversar com essas pessoas, para diminuir esse problema aqui no nosso coração. E dessa forma você vai aparando essas arestas devagarzinho, como ele diz. Aproveite essa oportunidade enquanto você estiver aqui na Terra para reparar os erros com essas criaturas. Elas são dignas de tudo isso, de não retornar com esse fardo ainda mais pesado para o mundo espiritual, porque numa outra existência vocês vão ter que retornar para que esses erros sejam reparados da melhor forma possível. E cada momento da sua vida, você vai sentindo leveza, porque essa dor, esse sofrimento, essa falta de amor, essa falta de perdão, ela vai se transformando em enfermidades, né? Porque é uma dorzinha dali, uma dorzinha dali, uma dorzinha dacular, né? É um incômodo daqui, um incômodo dali. E aí o que acontece? De repente vem uma doença severa, uma expiação que você não está esperando, mas que já estava ali no processo. E aí você começa a culpar Deus. Deus, eu mereço, eu sou uma pessoa boa. Sim, você é uma pessoa boa, mas você, é claro, o orgulho, a vaidade, está ali junto, caminham juntos. E você não foi capaz de dar esse primeiro passo. Continuando, ele diz: não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houver pago até o último ceitil. Por quê? Porque, gente, nós temos que reparar esses erros. Nós temos que nos abraçar, ouvir a batida do coração do irmão, ouvindo ele falar: eu estou aqui, eu quero me redimir das minhas falhas. Isso acontece em qualquer ambiente, tanto na casa do rico como na casa do pobre. Isto quer dizer que enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. Então aquela pessoa diz assim: eu vou perturbar fulano até o último dia da minha vida. É nesse momento que você vai começar a dizer assim: meu Deus, para que eu fiz isso? Por que eu escolhi esse tipo de situação? Eu vou sofrer pro resto da minha vida. E lá na mensagem do perdão, você percebe que esse amor, ele continua sendo os filhos da alma. A receita que temos para oferecer àqueles que buscam socorro espiritual para seus problemas de saúde física, mental e espiritual
é o diálogo, é a reparação desse erro com humildade, é aceitar as coisas como elas estão caminhando e que no momento oportuno você vai conseguir melhorar tudo isso que você está buscando. Vale lembrar que todo momento da nossa vida aqui na Terra, nós passamos por muitas dificuldades. E às vezes você começa ali a sua construção devagar. Cada tijolinho que você colocar naquela construção, na construção da sua casa, do muro que você está fechando o seu lote, é uma construção maravilhosa. Chico Xavier diz o seguinte, que o bem que você fizer aqui na Terra será seu advogado em toda parte. Então, muitas pessoas que assistiram o filme Nosso Lar diz o seguinte aqui na Terra, nossa, eu tenho um parente, um irmão que é espírita, e ele sempre está em contato com nossos parentes no mundo espiritual, e lá nós já temos o nosso cantinho na colônia Nosso Lar para nos receber quando chegar lá. Será se isso é verdade? Será se esse parente seu, se esse amigo, né, irmão, esse familiar que partiu há muito tempo, né, está de fato na colônia Nosso Lar? Então, se você observar, né, o personagem do filme, né, o André Luiz, quando ele revisitou a família, que observou que a sua esposa já estava prestes a casar com outra pessoa. Ele se desesperou, não, ela não pode de forma alguma, eu quero escrever, eu quero ir lá. Não, meu irmão, você vai sentar naquele banquinho, vai esperar essa fila inteira e quando chegar a sua vez, se for permitido, você vai enviar uma mensagem para sua família. E aí ele foi sendo preparado, sendo esclarecido, para que no momento oportuno ele tivesse essa oportunidade de enviar mensagens, visitar a família com mais equilíbrio, aceitar, observar os erros do passado, reparar tudo isso, fazendo bem àquela família que ele maltratou na terra. Então é assim, meus irmãos, que acontece, tanto na terra como no céu. Então, qual é a sua verdadeira morada que você está construindo no mundo espiritual? Aquela que você está construindo aqui na terra. Se você está fazendo bem, lá do outro lado da vida você vai ser acolhido e amparado pela misericórdia de Deus, pelos benfeitores espirituais. Mas você terá que passar por todas as dificuldades pelas quais você fez outras pessoas passar aqui na terra. E assim, para encerrar o nosso evangelho de hoje, nós vamos fazer a prece final que está no Evangelho segundo o Espiritismo, aí bem no final. Você pode fazer esse passo a passo igual eu estou fazendo aqui nesse vídeo, tá? Prece final de agradecimento para o Evangelho no Lar. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamos-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E que a cada um de nós, ao sair daqui, ou seja, ao encerrar esse vídeo, ao estar mais esclarecidos, sinta-se fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Então, ao encerrar esse vídeo, você vai estar aí refletindo sobre essas palavras do Evangelho que nos incentivam, né, a motivar, né, a dar o primeiro passo, a abraçar aquelas pessoas que precisam do nosso acolhimento com amor. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro.